Não, aí vai ser zebraça, 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 né? Se o Paraguai passar na França, é porque o Paraguai terá se superado muito e a França vai estar num dia horroroso. Sim, não deve acontecer. Mas, de novo, né? É futebol, assim, que ninguém, o impossível não, se tem uma coisa que não existe no futebol, é o impossível. Mas não, o Paraguai acho que foi tão longe quanto ele podia ir, né? Se não tivesse a França pelo meio do caminho, talvez. Mas assim, e não é só porque é a França, a grande França, etc e tal, porque a França está jogando bola, muita bola. E ainda para falar um pouquinho sobre a Alemanha, se tivermos aí, pessoal, vou passar a bola para o Júlio e para o Fábio Lázaro aqui, a questão do Neuer, né? Lembrando, ele foi chamado de volta à seleção alemã e a seleção alemã, o Fábio Lázaro deu uma pitadinha sobre isso, sofrendo gols, né, em jogos. Então, se pudermos colocar na tela, enquanto eu ouço primeiramente o Júlio sobre isso, essa questão da Alemanha, Júlio, que reflete o que acontece com a Alemanha desde a maldição do 7-1 na Copa de 2014, aquele título no Brasil. E aí nós temos aí na tela, ó, goleiros levando gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo. 10 o Neuer. Temos o Carvajal, temos o Thomas Ravelli, temos o Krosic, temos o Jorge Campos, Faf da Bélgica ali, 86, 82, com 8 jogos seguidos. Mas agora o Neuer, a exemplo do Carvajal, entre 50 e 62, sofrendo aí pela décima partida consecutiva, gols em Copa do Mundo. Por se tratar do Neuer e da Alemanha, isso chega a impressionar, mesmo sabendo da má fase da Alemanha, Júlio? É um sintoma do que aconteceu com a própria Alemanha. São, como eu disse, 3 Copas seguidas sem chegar nas oitavas de final de qualquer uma dessas Copas. Então, vai jogando, vai tomando gol em todos os jogos e, obviamente, também por isso não chegou longe. A Alemanha também quis evitar a França, né? Todo mundo quer evitar a França, a Alemanha quis evitar a França. Aí acabou apanhando do Paraguai antes, aí não precisa enfrentar a França. E curioso, porque esse jogo, esse Alemanha e França que nunca acontecerá, era um jogo que estava anotado para muita gente, porque ele vai ser um jogo muito interessante, esse jogo, que agora vai ter o Paraguai. É um jogo no dia 4 de julho, sábado que vem, na Filadélfia. 4 de julho, os Estados Unidos vão comemorar 250 anos da sua independência, uma data redondinha, né? E na Filadélfia, que é o berço da independência americana. Então, onde foi declarada a independência americana. Então, esse jogo era um jogo que estava sendo preparado ali, né? Alemanha e França, 2 superpotências, num 4 de julho, na Filadélfia e tal. E no fim das contas, quem vai participar da festa vai ser o intruso, que vai ser o Paraguai. Tem que ver se não vamos ter 2 intrusos se a Suécia ganhar da França. Eu acho mais difícil a Suécia ganhar da França ou empatar com a França do que era o Paraguai conseguir esse feito aí contra a Alemanha, Edson. É isso. E temos também uma outra arte aí na tela, olha só. Só pedir para voltar, pessoal, a arte ali da Alemanha nas prorrogações. Eu vou ouvir o Fábio Lázaro sobre isso, Lázaro. A Alemanha vira a seleção com mais prorrogações disputadas na história das Copas do Mundo, 12, que é um número também bastante significativo. O Brasil, por exemplo, que é o único país a disputar todas as Copas do Mundo, jogou 8 prorrogações e a Alemanha 12. Foi aos pênaltis hoje e caiu, Fábio Lázaro. Mas de contexto histórico, mas agora em relação ao Neuer e os goleiros, interessante que a Alemanha e o Paraguai colocam frente a frente duas seleções cujos goleiros titulares não foram os goleiros do ciclo das eliminatórias, né? Porque o Paraguai fez o ciclo com o Gatito Fernandes perde espaço, vira reserva no Cerro, o Olveira do Olímpia se naturaliza, mas no final o Gil começa a ganhar destaque no São Lourenço e ganha titularidade. O Neuer, ele não estava na seleção, ele tinha se aposentado da seleção alemã, ele é chamado de volta aos 45 do segundo tempo, porque o Baumann do Hoffenheim, que faz o ciclo, não é um goleiro que inspira tanta confiança. O Ter Stegen, que era preparado para ser o sucessor do Neuer, tem muitos problemas físicos, deixa até o Barcelona, não consegue se firmar, se machuca de novo, não chega na Copa. E aí o Neuer vem aos 45, mas já era um adeus, que ele já tinha dado e volta para a Copa do Mundo. E um adeus amargo, né? Mais um adeus amargo do Manuel Neuer e mais uma eliminação precoce dessa Alemanha, que tinha comemorado tanto ter passado de fase, o que não aconteceu em 2018 e 2022, mas cai de forma muito precoce nessa Copa em 26. E como disse o Júlio, não chegou às oitavas de final. E aí tem esse elemento, né, Mili? A Alemanha que disputa muitas prorrogações,
A disputa vai para os pênaltis e na redação teve até quem torcia pelo Paraguai me dizia, mas tem o Neuer pela frente, né? Vai crescer, disputa de pênaltis. Então, teve essa decisão por pênaltis, teve mais esse elemento, o fator Neuer na Alemanha, e aí muita gente, até quem torcia aqui pelo Paraguai, assustada ali, essa parcela que estava ali na torcida pelo Paraguai com a presença do Neuer no gol da Alemanha, e isso também não foi suficiente, o Gil acabou brilhando mais do que o Neuer na disputa, Mili. Foi, e quando o Neuer finalmente apareceu, parecia que ia ser a virada, né? Olha, o Neuer chegou na hora certa, né? A gente já tinha a narrativa pronta, é isso aí. Ele não pegou nenhum pênalti, mas ele pegou o pênalti que ele precisava pegar e agora a história vai virar. E não foi assim, né? Porque depois o Gil continuou brilhando e vai sobrar para o Tá, né? Vai, assim, ele foi o cara que colocou a bola em órbita num pênalti decisivo, embora muita gente tenha errado antes dele. Mas quem foi ver Neuer viu o Orlando Gil, foi o cara do jogo, e depois dos pênaltis. Uma confiança tremenda dele, né? Um goleiro muito alto, muita envergadura, ele não se mexe antes do batedor chutar, então é aquele típico pegador de pênalti. Hoje ele deixou claro. Então, se a França passar pela Suécia, que resolva logo o jogo, porque o Paraguai é um time que está se defendendo dessa maneira sufocante, né? E tem isso também, né? O outro time vai ficando nervoso. A Alemanha ficou nervosa hoje. E o calor, né? Não podemos tirar o calor também desse contexto, porque a gente via como todo mundo estava sofrendo muito com o calor. Então tem tudo isso, mas assim, o goleiro paraguaio foi brilhante e vai ficar com os méritos. E quem vai pagar do lado da Alemanha é o Tá. É isso. E aí peço mais likes. Primeira meta já batida. Qual é a nova meta, pessoal, lá? Já meta atingida de likes, ó, 1000. Vamos para mais, então. Muita gente nos acompanhando. Então, para a meta também de inscritos no canal do All Sport no YouTube. Precisamos bater a meta, que é de 805 mil. Então, 805 mil, depois chegaremos, evidentemente, a 1 milhão. Mas a primeira meta aí de inscritos, então você que está aí, dê o seu like e inscreva-se no canal do All Sport no YouTube com essa meta de 1.805.000. Estamos chegando perto. Então, inscreva-se, por favor. E aí, Júlio Gomes, você que está pedindo também likes e a inscrição no nosso canal. Daqui a pouco a gente passa já para a seleção brasileira, Júlio. Mas tem aqui, quem está aqui no chat, inclusive, se manifestando, vote na enquete, inclusive, no nosso chat, sobre essa segunda fase, né? Enquete, o sufoco passado por Brasil e Alemanha nessa segunda fase da Copa significa o quê? Podemos ter zebra, nervosismo normal de mata-mata, não tem favorito nessa fase? Outro, e aí você, por favor, comente no chat. E tem um comentário aqui do Breno, dizendo o seguinte, Júlio Gomes, Canales, zagueiro do Lanús, porque teve o jogo contra o Flamengo, né? Classifica o Paraguai. A enquete está aí na tela, você pode votar. E tem mais este fator, né? Falamos do Neuer na Alemanha, que na disputa de pênaltis não deu certo, goleiro da Alemanha. E o Canales, zagueiro do Lanús, o Lanús que ganhou a Sul-Americana do Galo, que ganhou a Recopa do Flamengo, e o Canales tendo essa participação na classificação do Paraguai, Júlio. Não, muito bom, porque o Breno, ele tirou o nome da minha boca. Eu ia falar de 2 jogadores agora, do Canale e do Galarça. Foram partidas tremendas desses 2 rapazes. Realmente, a gente fala muito do Gustavo Gomes, e ele é o capitão, ele é um cara importante, mas o que o Canales jogou hoje, porque assim, para você fazer esse jogo de defesa, enfim, de ficar se segurando, de repente espetar uma bola no contra-ataque, mas também se não espetar, tá tudo bem. O que importa é segurar aqui. Você precisa que essa turma, o time inteiro, tá? Mas principalmente jogadores da linha defensiva e os volantes, eles não podem errar. Não pode ter uma saída de bola errada, que nem o jogador japonês fez hoje no último minuto do jogo e é desarmado e leva o gol. Você não pode errar nenhuma bola. Você não pode cabecear nenhuma bola pro lado errado. Ah, não, triscou aqui, saiu um escanteio, deu um escanteio de graça. Não pode dar escanteio de graça. Você tem que acertar tudo. E o Canale e o Galarça acertaram praticamente tudo. Jogando principalmente pelo lado esquerdo. O Musiala entrou, né? Ele não foi titular, aliás, é curioso, porque muita gente na Alemanha estava pedindo a presença lá do atacante, que o pessoal estava pegando no pé dele, né? Falando que era o Walter alemão, Undav. o glorioso Undav, né?
porque o Undav estava entrando muito bem nas partidas. E talvez ele tivesse... seria melhor continuar usando o Undav depois, né? Desde o começo do jogo ele não apareceu. Entra o Musiala é um jogador que prometia muito e que não entregou ainda. Teve uma lesão gravíssima no ano passado, mas não entregou ainda o que dele se esperava. E os paraguaios ali, por aquele lado onde cai o Musiala, eles acabaram com o jogo. E às vezes o torcedor de futebol ele é muito cruel no Brasil. Ele é muito cruel em muitos lugares do mundo, mas no Brasil eu acho que em especial. Então o Galarza é um menino que já passou pelo Vasco, já passou pelo Curitiba, não aconteceu. Ele tem 24 anos, gente. E mudar de país não é trivial. Não é tão simples assim. Eu saio do meu país, vou morar lá no Brasil e vou ganhar muito dinheiro com futebol e tá tudo bem. Pai, mãe, cachorro, papagaio, esposa, filho, filha. Tem um monte de coisa que pode gerar muita distração na vida do jogador e demorar para ele se encaixar no dia a dia de um país e de um clube. Talvez o Galarza tenha mais potencial do que ele tenha demonstrado no Brasil. Ele fez um grande jogo e ainda aparece na frente dando passe pro gol do Paraguai, dando assistência. E o Canali foi o outro. Para mim, esses dois jogadores... Bobadilla fez um bom jogo também. Obviamente, todo mundo jogou bem de forma defensiva. O Enciso era o respiro no ataque. Mas Galarza e Canali foram excepcionais hoje. É isso. E José Canali, então, falamos dele no Lanús, que foi importante. E temos aqui a participação do pessoal no chat. Pedro diz aqui, mais fogos de artifício por aqui, ele não disse onde mora, mais fogos de artifício por aqui do que na hora da vitória do Brasil. Muita gente comemorou mesmo a vitória do Paraguai também. O Fred colocou aqui no chat, tá aí, foi humilhar o Brasil, karma desde 2014, mais nada. Mili Lacombe já falou sobre a maldição do 7-1 na Copa de 2014. E tem mais aqui, o Júlio César, nosso produtor, mandando aqui, o Gustavo Torres perguntou onde joga esse goleiro do Paraguai, o Orlando Gil, já falamos também sobre a participação dele, principalmente na disputa por pênaltis, que é goleiro do São Lourenço. O Rogério Boarque, Paraguai deu um vacilo absurdo nos pênaltis, quase estragaram, mas não aconteceu. E aí tem um dado relevante, e aí o Alisson Rodrigues faz parte da nossa equipe também. Você nos vê aqui no vídeo, mas tem uma equipe enorme trabalhando ali atrás, então por isso eu falei do Júlio César, Alisson Rodrigues, André Lucena, Gabriela, tem uma equipe enorme fazendo o programa com a gente. E essa equipe também merece o seu like, por favor, e a inscrição no canal do All Sport no YouTube. O Alisson mandou aqui um lembrete.